Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Isaías, capítulo de número 49. Nós vamos consagrar o pão hoje ainda, e não só consagrar o pão, mas orar também pela salvação da família, colocar a tua família no altar de Deus. Hoje, às 8 e também às 18 horas, celebração da família, agora no Santo Jejum, e também entregar o teu Santo Jejum, você que vem em consagração hoje, vamos consagrar a Deus a sua semana e à noite, celebração e adoração. Isaías 49, quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 15, vamos ler o 14 também. Isaías, capítulo de número 49, versículo de números 14, 15 e o 16, está escrito assim: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se também do filho que amamenta, do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros, ó Jerusalém, estão continuamente perante mim. Amém? Vou ler mais uma vez essa afirmação de Deus. Israel questionando: Deus nos desamparou, Deus se esqueceu de nós, estamos desprovidos. Não, Deus disse: eu não, porque na verdade Deus nunca se esquece dos seus. Na verdade é quem se esquece de Deus são as pessoas. E uma vez que as pessoas se esquecem, elas começam a ficar desamparadas, porque é Deus o autor da vida. É a mesma coisa, o que alimenta essas lâmpadas que nos acendem, que nos iluminam? O que alimenta ela? Não é a energia? Uma vez desconectada da fonte, o que acontece? Se apaga. Deus é a fonte de vida. Uma vez que você não está ligado a Deus, conectado em Deus, vivendo em Deus, o que ocorre com a sua vida? Ela vai se apagando. E aí a pessoa diz: Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Não. Chegai-vos a mim, Deus disse. Não é Deus que tem que se achegar a você. Diga comigo: não é Deus que tem que se achegar a mim. Sou eu que tenho que me achegar a Deus. Tem gente que tem uma leve impressão de que Deus é o seu serviçal. Não, Deus sabe do que eu preciso, Deus conhece o meu coração. Eu não preciso buscar a Deus, mas Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Se você se chegar a Deus, Deus se chegará também até você. Então esse questionamento de Sião, de Jerusalém, para com Deus, dizendo: Deus já me desamparou. Quantas vezes você já fez isso? Acho que Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu da minha vida. Olha como é que eu estou desamparado. Ah, Senhor. Versículo 14, mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde, através de Isaías: pode uma mulher esquecer-se também do seu filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mulher se esquecer? Claro que pode. Ainda que se esqueça do seu filho, que gerou no seu ventre,
Mas, ainda que esta se esquecesse, ainda que esta mulher se esquecesse do seu filho, que um dia ela gerou do seu ventre 9 meses, e ela amamentou, e ela se esqueça desses seus filhos, aí o Senhor disse: comigo não é assim, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Eu vou ler o versículo de número 15 e o 16. Versículo 15, você repete comigo no bom som e alta voz. Vamos lá. Pode uma mulher esquecer-se também do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Você crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força essa palavra, e enquanto você aplaude, vai abrindo os teus lábios e vai dando glória. Vai aplaudindo e glorificando, vai dizendo: Senhor, obrigado por o Senhor não se esquecer de mim. Ainda que eu me esqueça do Senhor, todavia o Senhor não se esquece de mim. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nesta manhã, meu Deus, e nós estamos aqui para ouvir a tua voz e o teu Espírito. Então, meu Deus, tome o teu lugar de honra agora, fale conosco através da tua palavra e do teu Espírito. Vem, meu Deus, e fale com a tua igreja, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra, e que a tua palavra ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Amados, sempre passa na cabeça de cada um de nós, já passou na minha, com certeza já passou na sua, com certeza talvez está passando. Em algum momento nós pensamos que Deus nos desamparou. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanta adversidade enfrentada, que a gente não consegue resolver os problemas, ou maiores ou menores, independente do tamanho dos problemas de cada um. Porém, chega uma hora que a pessoa começa a dizer como Israel, no versículo 14: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. Estamos aflitos, estamos desconsolados, estamos em ruínas, estamos desprovidos de tudo. E eles vendo aquilo, enxergando aquela situação, observando o momento em que eles estavam vivendo, a conclusão é única: Deus abriu mão da gente. Aquela desolação, aquele deserto, sofrimento, e começa a olhar em volta e a pessoa começa a ver realmente, e não tem como não deduzir que nós estamos desamparados. É uma desolação atrás da outra, é uma má notícia atrás da outra, é uma perda atrás da outra, é um fracasso atrás do outro, é uma angústia atrás da outra, que a pessoa chega realmente, de fato, à conclusão: Deus me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor já não se lembra mais da gente, é tanta perda. Estou esquecido em Deus, estou abandonado
largado à própria sorte. E é desesperador. É muito desesperador você acordar de manhã ou dormir no final do dia e ver que as coisas na vida não mudam. Passa ano, passa meses, dias, e as coisas não têm uma transformação. Você olha ao redor da sua vida e é todo dia a mesma coisa. É todos os dias a mesma rotina, cansativa, enfadonha, pesada. E você ora, você busca, você jejua, você faz tudo possível para chamar a atenção dos céus ao teu favor. O resultado é, continuam as coisas acontecendo da mesma maneira, da mesma forma, não há uma mudança, não há sequer um sinal de que as coisas irão melhorar. E aí você pensa realmente, caiu no esquecimento, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. E Deus disse a Israel, não é assim que funciona. Não é assim. Porque por mais que uma mãe que gerou um filho, durante toda a sua gestação, e amamentou essa criança, cuidou dessa criança, há possibilidade dela se esquecer. Porque quantas mães, depois de gerar o filho, de cuidar do filho, não quer mais nem saber dos filhos, os entregam à própria sorte da própria vida. E isso quando cuidam, quando não, na hora do nascimento, já abandonam os filhos em uma caixa de sapato, já abandonam os filhos enrolados no lençol dentro de um saco de lixo, no meio do mato, no meio da sarjeta, entregue a criança à própria sorte da vida, ou morrer, ou, pela misericórdia de Deus, passar alguém e encontrar a criança. Deus disse, uma mãe pode sim se esquecer do filho que amamenta, pode se esquecer da sua prole, pode acabar durante a vida abandonando, mas Deus disse, comigo não é assim, comigo não funciona assim, ainda que vocês estão passando tudo o que estão passando, e não é por causa de Deus. Israel estava nesse desamparo, estava nesse esquecimento, não porque Deus queria se afastar de Israel, não porque Deus queria deixar a nação naquela situação, ou se põe também você como a nação de Israel. Talvez você diga, Deus quer que eu fique desamparado, Deus quer que eu fique desprovido de tudo, e passe essa vida ruim que eu estou, Deus se esqueceu de mim. Talvez você pense assim de fato, como qualquer um já pensou, como eu te disse, já passou por mim também, e passa na cabeça de qualquer homem, que chega a momentos que parece que Deus se esqueceu, mas Deus disse que não. Há vários motivos que podem ocorrer para nós acharmos que Deus nos desamparou e que Deus nos esqueceu. Primeiro motivo que pode ocorrer da pessoa achar que Deus a desamparou e que Deus se esqueceu dela, a primeira coisa é a vida como a pessoa está vivendo. Dependendo de como você está vivendo e como você está lidando com a sua própria vida, o seu comportamento como ser humano, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de ver a vida, o seu compromisso e fidelidade com o reino dos céus, isso vai determinar se Deus vai se aproximar de você ou se afastar de você, que de fato Deus se afasta sim, mas se esquecer, nunca. Deus não se esquece, mas Deus tem que se afastar, porque Deus é santo, Deus é puro.
Os pensamentos de Deus não são igual aos pensamentos humanos. Os caminhos de Deus não são os caminhos seus. E dependendo do caminho que você está traçando na sua vida e o que você está pensando, aí eu não vou entrar nisso, porque sexta-feira eu preguei acerca dos pensamentos nessa campanha, então não vou entrar nesse mérito dos pensamentos, mas dependendo como você pensa e como você está se comportando, Deus ele tem que se afastar. E esse afastamento de Deus causa perdas, sofrimentos, angústias no coração do homem. Porque uma vez que Deus se afasta do ser humano, uma vez que Deus decide se apartar do homem, o homem está entregue à própria sorte. Então ele se sente realmente desamparado quando Deus se afasta. Mas Deus não se esquece. Deus se afasta pelo seguinte motivo. Isaías capítulo de número 59, versículo 1. Veja que Deus nunca se esquece, jamais. E esse esquecer de Deus, quando diz, e Deus se lembrou, o lembrar de Deus não é como o nosso. Eu esqueci de algo, aí eu me lembrei. Não é assim, nós vamos entender isso. Mas veja só o motivo, primeiro motivo pelo qual Deus se afasta do homem. Primeiro motivo pelo qual Deus se distancia do homem, ele se sente desamparado. Imediatamente, quando Deus se afasta do homem, ele se sente num vácuo existencial muito grande. Então ele começa a achar, Deus me desamparou. E qual o motivo? Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então veja que Deus está em prontidão a todo momento. Deus está pronto a estender as mãos e pegar o desamparado e ampará-lo. Pegar o esquecido e levantá-lo novamente. E não somente estender as mãos, mas também ouvir o clamor desse que está desamparado, pedindo socorro para Deus. Deus está de prontidão, tanto a estender as mãos quanto a ouvir. Mas por que Deus não estende as mãos e arranca essa pessoa desse desespero, dessa angústia, desse sofrimento, dessa tristeza, desse vazio da alma, dessa solidão, desse sentimento de abandono, de esquecimento? Porque o que ocorre? Versículo 2. A explicação está no versículo 2. Mas as vossas iniquidades, as vossas ações, você não é a pessoa que vive na equidade. Por causa dessa falta de equidade, vivendo na iniquidade, te leva a fazer essa separação, esse distanciamento entre você e Deus. Então você se sente desamparado. A tua alma, o teu espírito que é ligado a Deus, porque foi Deus a quem o deu, imediatamente o teu corpo, as tuas sensações neurológicas começam a sentir esse distanciamento, esta separação. Aí a pessoa procura se refugiar aonde? Nas coisas mundanas, nas coisas terrenas. Para quê? Para tentar preencher esse vácuo, essa lacuna, essa separação entre você e Deus, que te faz se sentir totalmente desamparado. E você tenta se amparar aonde? Muita gente vai para as noitadas, passa a noite toda bebendo, se prostituindo, usando drogas. A pessoa passa a noite toda procurando um amparo, um ombro amigo, procurando alguém para que ampare ela, porque ela está se sentindo desamparada. Então ela procura se amparar na religião, procura se amparar
feitiçarias, procuram se amparar nos relacionamentos extraconjugais, começam a querer ser amparado por uma nova amizade, mas mesmo assim ela continua sentindo dentro dela uma grande separação, um grande vazio. Então ela diz: estou desamparado. Porque quando ela volta para casa, deita no leito da sua cama, ela volta a sentir o desamparo. Quando ela acorda pela manhã e desperta e abre os seus olhos, já percebe novamente que está desamparado de novo. E aí volta aquela rotina novamente: eu preciso estar amparado, eu preciso me amparar, meu Deus. E ela volta, por quê? Sente essa separação, porque as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Deus, Ele não se esquece de ninguém. Deus jamais se esquece. A questão é, a forma como você está vivendo faz essa divisão, faz essa separação, essa lacuna entre você e Deus, e a sua alma e o seu espírito imediatamente reage a isso. Por quê? O teu corpo não é eterno. O teu corpo vai ser desfeito no pó da terra. A tua estrutura carnal é toda criada a partir da composição química e das orgânicas da terra. Se você pegar uma parte do teu corpo e levar para um laboratório e fazer um estudo de análises clínicas da parte do teu corpo, você olhando no microscópio e separando as coisas que há nessa parte do teu corpo físico, você vai ver que as mesmas composições que tem no seu corpo físico tem na mesma composição da terra. Você e a terra é semelhante. Teu corpo físico tem as mesmas composições, porque você foi criado do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Então, já a tua alma e o teu espírito que em você habita foi o sopro de Deus. É parte de Deus dentro de você. Então, uma vez que você vive uma vida totalmente descompromissada de Deus, uma vida sem relacionamento com Deus, sem profundidade com Deus, uma vez que você vive a bel prazer da sua maneira, da sua forma de viver, vivendo na iniquidade, cometendo pecados, então o que Deus faz? Se afasta. E à medida que Ele vai se afastando, mais o sentimento de desamparo você vai sentindo. Quanto mais distante você se torna de Deus, quanto mais separado de Deus você está, mais desamparado você vai se sentindo. Você já prestou atenção que tem pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não são felizes? Se sente desamparado, tem 10 filhos, mas é como se não tivesse filho nenhum. Tem casas bastardas, casas cheias de bens, provisões, pode escolher a roupa que quer, pode escolher a comida que quer, pode viajar a hora que quiser, pode fazer o que quiser, mas são pessoas que estão sempre em angústias constantes e se sentem solitárias, desamparadas, desprovidas de amor, desprovidas de atenção, pessoas extremamente carentes. Extremamente carentes. E aí mesmo que você está com ela se sente ainda só. E a pessoa ainda diz: você não me dá atenção o suficiente. Já viu assim? Pessoas que estão com um vazio tão profundo na alma de Deus. Deus está tão distante que se sente desamparado e esquecido. Tem mães, por exemplo, que os filhos visitam toda semana, passam na casa toda semana, mas mesmo assim elas dizem:
meus filhos se esqueceram de mim. Os filhos não se esqueceram, está lá toda semana visitando, mas a mãe e o pai diz: meus filhos me abandonaram, meus filhos me desampararam, meus filhos não estão nem aí para mim, mas os filhos estão sempre lá, fazendo tudo por ela. Da onde que vem esse desamparo, esse sentimento que ainda que você tenha tudo à sua volta, ainda que você tenha muitas pessoas à sua volta, ainda que você tenha muitos recursos, você se sente desamparado? Da onde que vem isso? Vem das vossas iniquidades e dos vossos pecados, que te afasta de Deus. E aí você fica nesse sentimento, porque a tua alma sente imediatamente, pois ela é parte de Deus e ela não vive sem Deus. A sua alma não vive sem estar em Deus. A sua alma só tem significado, a sua alma só tem prazer de existir em Deus. Uma vez que isso não está acontecendo, você realmente se sente desamparado e desamparada, achando que Deus se esqueceu de você, mas Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esquecerá de ti. Jamais se esquecerá, porque você é parte dele. Não tem como eu esquecer uma parte de mim que existe em mim. Não tem como. A não ser que eu venha amputar o meu dedo, e mesmo eu amputando o meu dedo, eu sempre vou ter a sensação que eu tenho esse dedo. Quer ver quem não pode deixar eu mentir acerca disso? Nós temos aqui o irmão Renan, né, Renan? Ele sofreu um acidente, teve que amputar a perna, um acidente de moto, não foi? Ele amputou a perna. E ele me diz que de vez em quando, numa conversa que eu tive com ele, que mesmo sem a perna, ele tem a sensação de que tem a perna, não é isso? Porque é parte dele. Você está entendendo o que é estar em Deus? A tua alma, o teu espírito é parte de Deus. Por ser parte de Deus, ela não tem como ser esquecida por Deus. Ainda que você peque, ainda que você transgrida, e por causa disso, você se afasta de Deus, faz essa separação, mas todavia, Deus não se esquece de você, porque a sua alma e o seu espírito é parte dele. Por mais que você não está sentindo amparado e lembrado por Deus, todavia, Deus continua se lembrando de você. Ainda que você sinta desamparado, achando que Deus não está próximo a você, mas Deus continua a existir em você. Pastor, e por que eu me sinto então desamparado como Israel? Porque eu me sinto esquecido? Porque eu me sinto tão distante, tem hora de Deus? Porque eu me sinto tão largado, tão abandonado, solitário, solitária? Eu tenho amigos, tenho família, tenho filhos, mas eu vivo sozinho. Eu venho até para o culto, conheço os irmãos na igreja, mas mesmo assim me sinto tão vazio, eu me sinto tão solitário, eu me sinto tão abandonado, tão esquecido no coração dos homens, eu me sinto tão esquecido na mente das pessoas, e até Deus também. Eu sinto que eu estou distante de Deus, que eu estou longe de Deus. Por que isso acontece? Por causa das nossas ações. Por causa das nossas ações, pecado e iniquidade. Então, quanto mais você vive pecando, quanto mais você vive na iniquidade, mais esse sentimento é crescente dentro de você. Mas isso vai se estendendo, é um abismo gigantesco, em que muita gente não aguenta e entra no estado depressivo, e entra numa profundidade de angústia e depressão tão grande, que isso se materializa no quê? Muitas das vezes,
em um verdadeiro inferno existencial e em uma depressão profunda, onde a pessoa se tranca num quarto, onde ela tem que tomar medicamento, onde ela tem que viver ali, trancado, não toma mais banho, ela não quer mais se alimentar, e ela se isola, ela tem medo, começa a ter pavores, começa a ter totalmente tomada de pavores, de medo, ela começa a ter fobias, e isso vai crescente, porque isso a pessoa vai dizendo, então Deus já se esqueceu até de mim, Deus abandonou-me, e você começa a acreditar que de fato Deus te abandonou, mas Deus não te abandonou, é a sua alma que está distante de Deus, é o seu espírito que está separado de Deus, e aí você precisa chegar-vos a Deus, como diz Jeremias, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você precisa se aproximar de Deus. Eu quero, por gentileza, que se o Alisson conseguir colocar para mim esse versículo, Jeremias, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. A única maneira disso começar a acabar na tua vida, porque é a única forma de você parar de pensar e de se sentir que está abandonado, abandonada, e não só abandonado e abandonada, mas também a única forma de você sair desse estado, desse sentimento. Olha só, quando você começa a se achegar a Deus, esse abismo vai se encurtando, a sua alma vai se aproximando, você não vai sentindo mais em você esse sentimento de abandono. Você não vai sentindo mais desamparado e desamparada. Encontrar em Tiago, mas é a mesma coisa. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará ao quê? A vós. E a ordem, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Você está entendendo que um ânimo doube, uma hora a pessoa está em Deus, uma hora não está em Deus, uma hora está com Deus, uma hora eu estou fervoroso, uma hora estou animado, uma hora estou desanimada. Isso vai afastando, distanciando você de Deus. Purificai os vossos corações. Chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Pastor, como é que eu paro de sentir desamparado, desprovido? Pastor, como eu paro de sentir esquecido de Deus? Como é que eu faço para Deus se lembrar de mim? Como que eu faço isso? Você precisa imediatamente se achegar a Ele. Você precisa buscar. Terça-feira é busca do Espírito Santo. Você tem que se esforçar para buscar o Espírito Santo. Sexta-feira é libertação, purificação. Você vem na sexta-feira para receber oração de libertação para se purificar. Como você vai sentir Deus? Através do Espírito de Deus. E como você vai ter o Espírito de Deus? Buscando o Espírito de Deus. Porque a tua alma está pedindo Deus. Assim como o teu corpo pede os alimentos terrenos, a tua alma precisa de alimento espiritual para que você passe a ser fortalecido e fortalecida e não sinta mais esse desamparo. Essa tristeza, essa angústia que está dentro de você, essa culpa que você carrega. Então chegai-vos a Deus. Você tem que se achegar a Ele, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, pois está perto. Você precisa buscar a Deus, é a única forma para você começar a se sentir acolhido por Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Ele disse isso, ainda que uma mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, eu te tenho escrito na palma das minhas mãos. Ou seja, Deus não se esqueceu de você nunca. É você que está se esquecendo de buscar a Deus, é você que está se esquecendo de se achegar a Ele. Para quê? Para limpar as mãos. Mãos fala de quê, amados? De obra. Tudo que você faz com as mãos. Todo o trabalho que você executa com as mãos. Mãos fala de obras na Bíblia. Toda vez que você vê mãos, está falando de obras.
limpai as vossas obras, ou seja, aquilo que te separa de Deus, você tem que limpar. Quais são as tuas obras? São obras de iniquidade? São obras de pecado? Então você tem que ir se limpando dessas más obras, para você sentir, para a tua alma voltar a sentir acolhida, para que você, como Sião, não diga: Deus já nos desamparou, Deus se esqueceu de nós. Senão você vai ficar a vida toda aqui nesse planeta, acreditando que você está desamparado, e que você está desamparado e esquecido em Deus. Então você precisa se achegar mais a Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através de participar dos cultos, das festividades, dos relacionamentos entre aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, se envolver com estas coisas, porque fazendo isso você vai se achegando a Deus e vai purificando as mãos e vai tirando esse duplo ânimo de dentro de você. Você não vai ter duplo ânimo mais. Uma hora estou feliz, uma hora estou descontente, uma hora... Não, esse duplo ânimo vai se arrancando de você. Uma hora você sente que não, estou sendo amparado por Deus, Deus está me amparando, Deus se lembra de mim, Deus me ama, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, que bênção. Não, mas outra hora você está, não, Deus já se esqueceu de nós, porque você começa a pecar, você começa a falhar, você começa a cometer erros, e aí esse sentimento vai surgindo de novo, porque a tua alma vai se distanciando. Então quanto mais próximo de Deus você está, mais e mais você vai se sentir acolhido e amparado e lembrado por Deus. Por que Deus se lembrava dos grandes homens da fé? Porque esses homens andavam com Deus. Porque esses homens não tinham duplo ânimo. Porque esses homens não tinham as mãos impuras, as suas obras ruins. Porque esses homens não tinham um coração contaminado. Estes homens eram lembrados por Deus, porque esses homens, eles buscavam a Deus. Eles tinham uma vida com Deus poderosa. Eles tinham uma intimidade com Deus sobrenatural, a ponto que eles ouviam a voz de Deus como se alguém estivesse falando com eles, amados. Você tem ouvido muitas vozes da tua consciência, e aí quanto mais você está separado de Deus, mais vozes falsas, mentirosas, você vai estar dentro da tua cabeça. Mas quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais a sua alma e o seu espírito volta para Deus e começa a buscar a Deus, mais você começa a ouvir a voz de Deus ministrando dentro de você. E aí esse sentimento vai sendo arrancado, esse sentimento vai sendo tirado de dentro de você. Você tem que fazer como aqueles homens da Bíblia, por exemplo, Noé. Noé foi um homem que Deus olhou para a terra e lembrou-se Deus de Noé. Nos dias de Noé estava todo mundo em pecado, estava todo mundo cometendo obras terríveis, o coração cheio de maldade. Nos dias de Noé o povo estava com o coração com duplo ânimo, as mãos tomadas de homicídios, de más obras. Eles estavam totalmente perdidos, e Deus olhou para e disse: eu vou acabar com toda a terra, vou eliminar todo mundo, com os animais, com os seres vivos, eu vou acabar com todos. Aí Deus olhou para a terra e diz: e lembrou-se Deus de Noé. Vá comigo lá no livro do Gênesis. Olha só, livro do Gênesis. Olha só, livro do Gênesis, capítulo 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Quando Deus decide acabar com a terra. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz aqui, ó.
versículo de número 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Deus olha para a terra e se lembra de Noé. A palavra graça é favor imerecido. Noé chama a atenção de Deus. Deus se lembra que na terra tem um homem diferente. E quando Deus se lembra de Noé, não é que Noé estava esquecido. Quando a palavra e Deus lembrou-se, essa palavra lembrou-se em hebraico não é como eu e você aqui que se lembra de algo que esqueceu. Essa palavra lembrou-se em hebraico quer dizer, e Deus começará a fazer algo por essa pessoa. Essa é a conotação e esse é o termo da palavra lembrou-se em hebraico, porque quando eu falo, fulano lembrou, na tua cabeça, porque se esqueceu. Mas o lembrou-se de Deus é que Deus vai começar a fazer algo por essa pessoa que faz aquilo que é reto aos olhos dele, que agrada a ele, que sobe as suas obras com um cheiro suave diante das suas narinas. Então, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, amado, no meio de toda aquela geração má e perversa. Noé é o único que vai ser amparado por Deus, que vai ser provido por Deus. Deus vai prover a arca para ele, Deus vai prover tempo para ele construir a arca, Deus vai prover vida, anos de vida, Deus vai amparar Noé com tudo que é necessário para que em 120 anos ele conclua o que tem que concluir, para que ele e os seus 3 filhos e as suas esposas e também a sua esposa se salve do grande destruição que vai vir sobre a terra. Enquanto toda a terra está se distanciando de Deus, enquanto todo o planeta naqueles dias estão cada vez mais vivendo uma vida iníqua, vivendo no pecado, coração de duplo ânimo, mãos pecaminosas, coração impuro, Noé está andando com Deus. Noé está se achegando a Deus, Noé vai se aproximando de Deus, e quanto mais Noé se aproxima de Deus, mais Noé se sente amparado por Deus, mais Noé se sente cuidado por Deus, mais Noé vai recebendo instruções de Deus para que ele seja provido por Deus. Escute, quanto mais você andar com Deus, quanto mais você vir à igreja, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você fazer o que é reto e justo, pode ter certeza, mais e mais você vai se sentir amparado e lembrado por Deus. Ainda que o mundo está sentenciado a ser destruído, mas Deus com você e a tua casa serão salvos e salva em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você e vai te amparar em tudo aquilo que você precisa. Tudo que Noé precisou, amado, para salvar a família, para prover a família, para prover os animais, Deus amparou ele em tudo. E aí você sabe que veio o dilúvio e acaba com tudo, leva tudo. O dilúvio rebenta com tudo que vem pela frente, com as águas do dilúvio. E você sabe muito bem da história do dilúvio, que durou cerca de quase 1 ano e 1 mês para as águas abaixarem. O dilúvio, a água caindo, foi 40 dias direto, e as fontes do abismo se abriram, inundaram todas as planícies da terra, mas levou 1 ano para as águas se abaixarem. 1 ano e 1 mês para as águas se abaixarem totalmente. Quando as águas começam a baixar, e durante 1 ano Noé dentro da arca, com os animais, com os seus filhos, com as suas noras, eles vão ter que saber que Deus tem a sua forma de trabalhar. E Noé vai ter que aprender a esperar em Deus.
E ele vai ficar 1 ano dentro da arca com os animais, cuidando dos animais, vivendo 1 ano, até que as águas abaixem totalmente. E aí, quando as águas abaixam, olha aqui no capítulo 8, versículo 1: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de todas as reis que com eles estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Toda aquela calmaria agora chega. Depois de 1 ano, Noé dentro da arca, Noé pensava com certeza: quando isso vai acabar? Quando nós vamos sair daqui de dentro? Quando nós vamos poder voltar à vida normal? Quando nós vamos poder seguir em frente? Noé vai ter que esperar, porque durante 1 ano Deus estava trabalhando. E o lembrar de Deus é isso. Quando você se achega a Deus, você se sente amparado por Ele, porque durante 1 ano Deus foi amparando a ele, sim ou não? Durante 1 ano e todo o dilúvio, os 40 dias do dilúvio, ou melhor, os 120 anos da construção da arca, que levou 120 anos, 120 anos da construção da arca, mais os 40 dias do dilúvio, mais 1 ano para as águas abaixarem. Durante esses 121 anos e 40 dias, Noé foi vendo Deus amparando ele. Ele foi aprendendo a ser cuidado de Deus, a ser amparado por Deus, e Deus se lembrando de Noé todos os dias, porque Noé era um homem justo e reto e andava com Deus. Se você for justo e reto e andar com Deus, o mundo pode estar sentenciado à morte, o mundo pode estar na beira do caos e na destruição. Deus não pegou Noé e levou para um outro lugar onde não estava tendo turbulência, não. Deus deixou Noé na terra enquanto as coisas estavam virando reviravolta, pessoas morrendo, animais que não entraram na arca morrendo, toda a superfície da terra sendo inundada. Enquanto todo aquele caos estava acontecendo, Deus estava amparando Noé. Escute o que Deus está te dizendo: não se sinta desamparado. Se você está buscando a Deus, se você está se achegando a Deus, se você está purificando o teu coração, se você está dizendo: pastor, eu não vou mais ser de duplo ânimo, pastor, eu vou ser uma pessoa constante, eu vou ser uma pessoa perseverante, eu vou buscar mesmo, eu vou me encher do Espírito de Deus, pastor, eu vou fazer com que as minhas obras glorifiquem a Deus, tudo que eu venha a fazer, Deus vai ser glorificado através da minha vida. As pessoas vão olhar para a minha vida e vai dizer: olha que bênção essa família dele, que bênção como ele trabalha, que bênção essa pessoa, as minhas obras vão glorificar a Deus. Então você não vai se sentir mais desamparado, e ainda que a tua volta está tudo ruim, está tudo em ruínas, está tudo em processo de destruição, Deus vai estar te protegendo dentro da salvação, dentro da arca dele. Ele já tem preparado a proteção e a provisão para anos e anos da tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já tem provido para mim e para você o que é necessário para nos guardar de todo o caos que está vindo sobre essa terra. Então você não tem que ficar se sentindo desamparado, você só precisa se achegar a Deus. Pastor, mas eu me sinto assim. Então você não está se achegando a Ele. Você está como as pessoas nos dias de Noé, comendo, bebendo e se dando em casamento, mas a qualquer momento Jesus disse que virá o fim de todas as coisas. Porque assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam só preocupadas em comer, beber, vestir, casar-se, festejar, alegria e mais coisas e coisas, estavam se esquecendo de se achegar a Deus, e eles estavam se distanciando de Deus, se distanciando de Deus, se distanciaram de um tal ponto que Deus disse: chegou a hora de derramar água na terra. E deixa eu te dizer, a igreja está se esfriando, as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão se distanciando de Deus, mas vai chegar uma hora que a arca vai fechar e a terra vai entrar em juízo com Deus. Porque Jesus disse: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Tem muita gente frio na fé, tem muita gente que já não tem mais compromisso com Deus e com a verdade, estão cada vez mais se distanciando de Deus. Para Deus se lembrar de você, você precisa reconhecer
que você está no caminho mau. Você precisa retornar para Deus imediatamente. Você lembra também de Abraão? Abraão andou com Deus. No livro do Gênesis, no capítulo de número 19, 29, diz: e lembrou-se Deus de Abraão. No livro do Gênesis, capítulo 30, e lembrou-se Deus de Raquel. Deus se lembra das pessoas, mas as pessoas precisam andar com Deus. Você precisa andar com o Senhor. Você precisa servir a Deus. Você precisa buscar o Senhor imediatamente, amados. Você precisa se achegar até Deus. Lembra de Davi também? E lembrou-se Deus da casa de Davi. Deus se lembra sempre. Ainda que você se esqueceu de Deus, Deus não se esqueceu de você. E Deus está me usando nesta manhã para te dizer: você está se distanciando dele por causa das suas obras, por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Você está se distanciando dele. Por isso que você está sentindo-se desamparado. Por isso que você está se sentindo esquecido e esquecida de Deus. Mas Deus não se esqueceu de você. Esse sentimento é seu. É você que está se sentindo assim. Mas uma vez que você está nele e ele em você, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se aproxime de mim e eu me aproximo de você. Me busca e você vai me encontrar. E você vai ver que esta separação vai acabar e você não vai se sentir desamparado e desamparada, e você vai ver à sua volta eu te amparando e eu me lembrando todos os dias da sua vida. Deus jamais se esquece de você, amados. Nem na hora da morte Deus se esquece da gente. O ladrão da cruz viveu errado a vida toda, mas quando ele estava pregado na cruz, ele disse assim, quando o outro amigo dele disse: se tu és filho de Deus, salvou tudo, tira-nos daqui. Aí o ladrão da cruz começou a blasfemar contra Jesus, a fazer chacota com Jesus. Se tu és Deus, se lembra aqui que eu estou sofrendo. Se tu és Deus, lembra-se que eu estou aqui sendo executado e sentenciado à morte. Me tira disso daqui. As pessoas só querem que Deus se lembre delas quando elas estão sofrendo. Passa a vida toda sem lembrar de Deus, porque viveu a vida toda na iniquidade e no pecado. Aí quando está sentenciado numa UTI, quando está sentenciado dizendo o casamento vai acabar, a empresa vai falir, você vai ficar desempregado, aí a pessoa: o senhor não está vendo? O senhor não está vendo que eu estou ficando desprovido, desamparado? O senhor não está vendo que eu estou passando? O senhor não me ajuda, se esqueceu de mim? É assim que você quer ser lembrado? É nessa hora que você quer que Deus se lembre de você? Jesus andou com o Pai durante todo o tempo. Na hora da cruz Jesus disse: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele mesmo sendo desamparado do Pai por causa de você, por causa dos meus e os teus pecados que estavam indo nele, Jesus sentiu desamparado. Mas ele não desamparou o ladrão da cruz que disse: tu mesmo não temes a Deus? O outro ladrão disse para o companheiro: tu mesmo não temes a Deus? Nós estamos pagando pelos nossos pecados, estamos pagando pelos nossos erros. Tu mesmo nessa condição não temes a Deus? Não quer voltar para Deus? Tu não quer buscar a Deus? Nós temos culpa, este nenhuma culpa tem. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus olhou para ele e disse: eu vou ser desamparado por um momento por causa de você, mas eu hoje estou me lembrando de você, porque hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Oh, glória! Hoje mesmo tu vai encontrar o maior amparo de todos os amparos.
Tu vai se sentir amparado hoje e vai conhecer a eternidade comigo. Deus não se esquece de você em nenhum momento, se você se lembrar de viver uma vida justa, reta e andar com Ele. Dá tempo, até na hora da aflição, até na hora do desespero, você pode voltar para Ele. Você pode buscá-lo. Porque todavia, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Você é parte de Deus. Deus não se esquece de você. Talvez você está se esquecendo muito de Deus. Já não ora como orava, já não vem para os cultos como vinha, já não se interessa pela obra como se interessava. Você não está mais andando com Deus. Você só está andando com esse corpo aí, mas com a alma, com desespero dentro de si, com vazio. Tem amigos, tem pessoas à tua volta, mas mesmo assim você fica carente. Você se sente só. Deus disse a Jacó o seguinte: Jacó estava só, sem pai, sem mãe, sem irmãos e sem ninguém no deserto de Parã. E o Senhor disse: eu estou contigo, não te deixarei e nem te desampararei, até que eu haja de cumprir o que te tenho falado. Quem anda com Deus nunca está só. Quem anda com Deus nunca se sente só. Quem anda com Deus nunca se sente desamparado e esquecido, porque Deus sempre se lembra dos seus filhos nessa terra.